Glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja, cada irmão, cada irmã, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Estou muito feliz de ver aqui o rostinho de cada irmão, cada irmã. Para mim é muita alegria. E hoje eu senti um amor todo especial por cada um de vocês ao cumprimentá-los. Um amor muito grande. Obrigado. Como Deus ama cada um de vocês, sabia? Muito. Depois de uma semana de trabalho, de mudança, né? Às vezes uma semana cansativa, uma semana exausta. Muitas vezes passa por lutas, por tristezas, por dissabores, né? E muitas vezes ficamos tristes, abatidos, desanimados. Mas é aqui que o Senhor nos fortalece. É aqui que o Senhor nos renova as nossas forças. Então, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui nessa noite. E eu sinto, como já foi falado, o Espírito Santo de Deus se movendo neste lugar. Como o Senhor quer nos abençoar, igreja. Vamos estar nesse propósito de servir ao Senhor. Estarmos juntos adorando, para nós recebermos graça, favor, misericórdia da parte de Deus. Tudo aquilo que cada um de vocês necessita, que Deus possa suprir para a honra e glória do nome dEle. Amém, igreja? Deus tem feito, está fazendo e vai fazer muito mais no meio de cada um de nós. Amém? Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas 4. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 21. A missão do Messias. Esse é um sermão temático, nós vamos usar mais de um texto, o primeiro é esse. A missão do Messias. Lucas 4, a partir do verso 17, assim diz. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Glória a Deus. A missão do Messias. Somos discípulos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para dar continuidade à missão do Messias. Qual é a missão do Messias? Qual é o propósito, a finalidade do Senhor Jesus Cristo ter vindo a este mundo? Ora, não é outro senão cumprir o propósito divino, que foi estabelecido na eternidade, profetizado no Antigo Testamento e revelado a nós nesses últimos tempos. Este é o propósito do Messias. E o próprio Senhor Jesus proclamou, anunciou a sua missão. Ele recebeu o livro do profeta Isaías, ele procurou e achou essa parte em que está escrito no versículo 18 e 19, que corresponde a Isaías 61, versículos 1 e 2. E ele disse qual foi a sua missão. Leu exatamente nesse trecho. Anunciar o evangelho, as boas novas,
trazer cura aos cegos, os que estavam cativos e oprimidos, ele promover a libertação dessas pessoas e anunciar, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ao ler, ele afirma que naquele dia, naquele momento, se cumprir a Escritura, escrita a seu respeito, profetizada a seu respeito, e cumpria-se então naquele momento, na pessoa do Senhor Jesus, pois ele for enviado pelo Pai para essa missão, com essas ações, salvação, cura, libertação, trazer isso para a humanidade. E o interessante é que ao ler o versículo, ao ler Isaías, que está no versículo 2 do capítulo 61, o Senhor Jesus leu só a primeira parte. A primeira parte fala que ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. E a segunda parte fala do dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu a segunda parte do versículo 2 de Isaías 61. Ele leu só a primeira parte. Por que ele parou na metade do versículo? Por que ele leu só essa primeira parte? Porque a missão de Cristo, na sua primeira vinda, está ligada à graça e à misericórdia, à longanimidade de Deus, de alcançar a humanidade. Assim, chegará o momento em que o Senhor Jesus há de se manifestar, trazendo juízo sobre os ímpios, aqueles que não se renderam a Cristo, aqueles que não abriram o seu coração para reconhecer Jesus, o Messias, o enviado de Deus, o Salvador da humanidade. É uma missão sublime, é uma missão extraordinária. Será que nós reconhecemos o valor dessa missão? Será que nós compreendemos toda a extensão, a plenitude dessa missão do Messias? E qual é o nosso envolvimento, o nosso engajamento na missão do Messias? Ora, pelas Escrituras, nós compreendemos e vamos meditar um pouco mais que a missão do Messias é também nossa hoje, de dar continuidade àquela obra que Jesus iniciou. Nós vamos dar continuidade até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja. Amém, igreja? Então, depois do Senhor Jesus ler aqui o profeta Isaías, ele começa então a explicar sobre a sua missão, que isso se cumprira na sua pessoa. E ele já enfrenta aqui uma dura oposição. Expulsaram Jesus da sinagoga, levaram ele para fora da cidade, levaram até o alto do monte e queria precipitá-lo abaixo, jogar Jesus abaixo. E ele sai do meio deles, sai de Nazaré e vai lá para Cafarnaum, onde ele estabelece a sua base de operações. Começa a chamar os seus discípulos, passa a anunciar o evangelho, passa a curar, enfim, realizar essa missão que ele disse, que ele anunciou, que ele proclamou, profetizada em Isaías, que se cumpria na sua pessoa. Primeiro aspecto importantíssimo acerca da missão do Messias, que Jesus cumpriu fielmente a sua missão. Como ungido de Deus, como escolhido do Senhor, ele veio a essa terra, tudo aquilo que estava dito a seu respeito, ele cumpriu fielmente. E ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele foi ungido para algumas ações importantes. Então ele passa a realizar essas ações, essa missão, cumprir essa missão. Nós vamos agora lá para o capítulo 4 de Mateus, que vai anunciar Jesus cumprindo a sua missão. Nós vamos encontrar várias referências, nós vamos citar apenas essa, aqui de Mateus 4. O versículo 23... Mateus 4, versículo 23 e 24, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Então, durante o ministério do Senhor Jesus, na Galiléia, especialmente depois que ele vai para Cafarnaum, ele percorria toda a região da Galiléia. E aquela missão que ele disse que fora profetizada a seu respeito, então ele passa a cumprir fielmente, ensinando as boas novas, dizendo que era chegado o reino de Deus. Ele pregava, ele transmitia a mensagem do Pai que recebera, ele como enviado de Deus para trazer salvação, para trazer perdão de pecados, e ele curava os enfermos. E ele também libertava os cativos e oprimidos por espíritos malignos. Igreja, é tudo que a humanidade precisa hoje. O que Jesus fez na Galiléia, como nós lemos nesses versículos, é o que a humanidade precisa. Conhecer a salvação em Cristo, ser ensinada, ter alguém que diga para ela, olha, esse caminho aqui é da perdição, do pecado. O caminho da salvação é arrepender-se, crer em Cristo e buscar a vida eterna. Ser ensinada, curar de muitas enfermidades, não só físicas, mas emocionais, pessoas angustiadas, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas. E muitas vezes uma palavra que você fala para ela é um bálsamo, é um alívio. Pessoas que estão oprimidas. Nós até comentamos aqui outro dia que não é comum a gente ver pessoas caírem possessas de espíritos malignos, mas tem muita gente oprimida. É como se o diabo estivesse o tempo todo do lado dela, pressionando e influenciando. Faz isso, faz aquilo outro. E a pessoa fica cega de entendimento. Quando Jesus foi expulsar o demônio do gadareno, ele andava pelos sepulcros, nu. E depois que ele foi liberto, o texto bíblico relata que ele estava no seu perfeito juízo. E ele parou para ouvir os ensinos de Jesus. Sabe por que tem muita gente que não para ouvir o que é falado sobre o Evangelho? Porque o espírito maligno oprime, pressiona a pessoa, não deixa ela compreender o Evangelho. Lembra da semente que caiu à beira do caminho e as aves comeram? É um maligno que arrebata a palavra, para a pessoa não crer e ser salva. Então existe uma ação maligna, e Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos, trazer libertação, e é o que nós precisamos levar para essa geração. Então Jesus cumpre a sua missão. E qual era a sua mensagem? O Evangelho do Reino, as boas novas de salvação. Como fala no versículo 24, que ele pregava o Evangelho do Reino. Era a boa notícia da presença do Rei Jesus, tornando assim próximo o domínio de Deus sobre toda a terra. E para entrar nesse reino, para fazer parte desse reino que o Senhor Jesus anunciou e até hoje vem sendo pregado e vem sendo anunciado. Para entrar nesse reino, é necessário arrependimento. Veja no versículo 17 aí do capítulo 4 de Mateus. Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus pregou arrependimento, ensinou o caminho da salvação, curou, libertou, salvou, realizou tudo. E o arrependimento de pecados, a confissão que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, é o que nós precisamos transmitir para essa humanidade, para as pessoas que nós temos contato com elas, mostrar Jesus como libertador, porque tem pessoas sofrendo, porque o pecado, ele traz peso, traz fardo, traz culpa na consciência, traz angústia na alma.
Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus veio cumprir essa missão e dizer para as pessoas: arrependei-vos, reconheça que você é pecador. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de evangelizar 2 pessoas. Enquanto eles trabalhavam e cavavam buraco, eu falando o evangelho para eles. Você crê em Cristo como seu Salvador? Você confessa com a sua boca que Ele é o Senhor, seu Salvador? Se você crer no seu coração e você confessar com a sua boca, você vai ser salvo. Se você reconhecer que você é um pecador. Então, a mensagem do Evangelho é muito simples. Não se intimide. Foi até orado nessa noite, né? Para deixar a vergonha, deixar a timidez. Cada um de vocês, cada um de nós, somos instrumentos poderosos na mão de Deus, para fazer diferença nessa geração. Jesus cumpriu a sua missão, fielmente. Então nós precisamos tornar realidade a missão do Messias na nossa vida, e depois cumprir essa missão em relação às pessoas. Ser verdadeiramente discípulo de Jesus, seguidor, imitador, como o presbítero Júlio leu lá em 1 Coríntios 11, em que Paulo chama para si essa responsabilidade e diz: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que você vai falar para os seus amigos, seus parentes. Olha para mim. Eita, responsabilidade, né? Imite a mim, porque eu estou procurando imitar a Cristo. Se eu errar, eu peço perdão a Cristo. Então, até no meu erro, é pedagógico para quem está vendo eu errar. Porque errar é humano. Errar é da fraqueza e da fragilidade humana. Mas é divino o arrependimento e a confissão. Senhor, eu pequei. Me perdoa, me dá forças. É assim que a gente vence. É como uma criança aprendendo a andar. Cai uma vez, cai 2. A mãe segura, o pai sustenta. Dali a pouco a criança está correndo e não cai mais. Assim é o crente que exercita o arrependimento. O Senhor Jesus está aqui, não para trazer juízo, mas para trazer misericórdia sobre a sua vida. E Ele disse que Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Se você olhar Isaías 61:2, diz: e o dia do juízo do nosso Deus. Ele não leu essa parte. O juiz ainda virá. Então é tempo que se manifesta a longanimidade, a bondade de Deus para nós. O que o Senhor Jesus quer? Arrependei-vos. Arrependamos dos nossos pecados e vamos crescer na graça, nos fortalecer em Cristo, porque tem uma missão confiada a cada um de nós. Jesus cumpriu a sua missão. E o segundo e grande e importante aspecto na missão do Messias é que o Senhor Jesus nos chama para sermos os seus discípulos. Ele quer que nós tenhamos a liberdade, a confiança em Cristo, de assumirmos essa responsabilidade, de assumirmos esse encargo, de dar continuidade à missão do Messias. Você pode orar por alguém e ele ser curado. Ah, mas eu não tenho esse dom. A missão do Messias se revela através de você, na vida daquele que é necessitado, quando você deposita a sua fé, não em você, mas você deposita em Cristo. Se você nunca orou por uma pessoa e ela foi curada, faça isso. Quando alguém falar, estou enfermo, você fala, posso orar por você? Não se intimide, igreja. O poder de Deus é derramado sobre nós. É derramado sobre a igreja. Se alguém está oprimido, está triste, está angustiado, diga, eu posso ler um texto da Bíblia para você? Eu posso ler um salmo com você? É simples assim, igreja. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos intimidar, achando, não vai acontecer nada, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores e carecedores da graça de Cristo. Mas a missão do Messias
confiada a nós está acima do nosso mérito. O mérito é de Cristo. Então você que é um seguidor, você que é uma seguidora, tenha ousadia de fazer o que Jesus fez, porque nós fomos chamados para ser discípulos, sermos imitadores de Cristo. Aquilo que Ele fez, nós também vamos realizar. Igreja, acredite mais em Cristo. Acredite mais. Desafie a sua fé. Eu vou orar, eu vou chamar aquela pessoa, eu vou dizer para ela uma palavra de fé. Às vezes a gente fica intimidado. Ah, mas é um parente, é um amigo de trabalho, eu nunca falei isso. Deixa o poder de Deus fluir através de você. Deixa o Espírito Santo de Deus mover através da sua vida, da nossa vida. Ele não age mais porque a gente se coloca menos à disposição. Na verdade, muitas vezes a gente não acredita nem na gente, né? Não é assim? Eu não é igreja. Quantas vezes eu já fui tolhido pela minha própria timidez? Mas tem momentos que a gente tem que deixar a timidez de lado e pedir a ousadia santa de curar enfermos, de pregar o evangelho, de orar pelos oprimidos, pelos cativos, pelos ansiosos, angustiados, não importa a situação, faça isso. E como nós estamos respondendo a esse chamado de Cristo? Aqui no versículo 18, no versículo 20 de Mateus, é interessante que aqui relata o chamado primeiro de Simão Pedro e André, dois irmãos que pescavam lançando a rede ao mar. Versículos 18 e 20, do mesmo capítulo 4 de Mateus. Jesus chama eles, chama Pedro e chama André, que estavam pescando, dizendo assim: olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, me siga, e eu vou ensinar vocês, não a ficar pegando esse peixinho aqui, mas pescar homens, pescar pessoas para o reino de Deus. Qual foi a resposta deles? Como eles responderam? Estamos ocupados? Não, depois a gente vai, quando a gente puder, a gente te segue, Jesus. Olha aí o que está escrito no versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus Cristo. Eles deixaram de imediato. Eles não demoraram, eles não retardaram. Foi de imediato. E nos versículos 21 e 22, fala quando Jesus chama Tiago e João, que também são dois irmãos, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco, né, consertando as redes. Jesus estava em Cafarnaum, a cidade à beira do lago de Genezaré, o mar da Galileia, lago de Tiberíades. Você vai encontrar vários nomes. Na verdade, é um lago. Nós tivemos a oportunidade de conhecer lá pessoalmente e avistar Cafarnaum, onde Jesus foi morar e fazer a sua base de operações. Então Jesus chama mais dois, chama Tiago e João, dois irmãos. E qual foi a resposta deles quando Jesus chamou? Como eles responderam o chamado para seguir a Cristo? O versículo 21 e 22 relata, especialmente o versículo 22, que no mesmo instante eles deixaram o barco, deixaram seu pai e seguiram o Messias no cumprimento da sua missão. Muitas vezes nós não fazemos o que o Senhor Jesus nos ordena, porque a gente fica sempre adiando, sempre achando que não é o momento. Não estamos aqui dizendo que Deus está te chamando para você abandonar o seu trabalho e sair pelo mundo pregando o Evangelho. Isso é uma chamada específica para alguns. Mas, se você tem o seu trabalho, você tem a sua ocupação cotidiana, você pode atender o chamado de Deus, do Senhor Jesus, por onde você passar.
As pessoas com as quais você tiver contato, você ser esse instrumento para dar continuidade a essa missão. Pode fazer isso. Acredite, confie mais no poder do Senhor Jesus, que se revela quando você abre a sua boca, quando você ora por alguém, quando você fala do amor de Cristo, as coisas acontecem. Creia, igreja. O Senhor Jesus quer dotar cada um de nós da sua graça, do seu poder para realizar essa obra. Então não vamos nos intimidar. Eu quero ouvir testemunhos aqui ainda, de pessoas relatando que orou por alguém, que falou com alguém, e as coisas aconteceram na vida dela. E a pessoa vai dizer assim, olha, como me fez bem aquela sua oração. É tão gostoso você ouvir isso. Aí você diz, é o Senhor Jesus Cristo agindo na sua vida. Como foi bom você ter me dado aquela palavra. Você ter me aconselhado. Faça algo. Faça como os discípulos aqui. É de imediato. É naquele momento. Não fique retardando. Por que muita gente não atende o chamado do Messias? A nossa geração está sendo tomada por um egoísmo muito grande. O amor tem se esfriado de muitas pessoas. Elas não pensam mais no próximo. Elas pensam em si mais e muito mais, e às vezes só em si mesma do que nos outros. O comodismo também, a comodidade e o conforto da nossa geração tem impedido às vezes as pessoas até de cumprimentarem os seus vizinhos. A gente se fecha com medo, muitas vezes, e não conversa. E às vezes não fala do amor de Cristo. É um grande mal da nossa geração. E essa pandemia veio para piorar isso. Aí parece que todo mundo fica com medo do outro. Sei lá, ele pode estar cheio do coronavírus, né? Ou de longe já vai embora, nem chega perto de você. Ah, se o Senhor não nos guardar. Então muita gente tem sido tomada por esse comodismo. É a iniquidade se multiplicando. Então a igreja caminha na contramão da história. Nós fomos chamados pelo Senhor para ser seus discípulos, para ser seus seguidores, para nós darmos continuidade a essa missão. Cada um de nós pode e deve ser um instrumento na mão de Deus para proclamar essa libertação às pessoas. Do jeito que você sabe falar. Ah, mas eu não sei falar. Sabe? Graças a Deus ninguém aqui é mudo. E se fosse mudo, ó, sinais, ia falar muito. Uma Sandra ali, se entendesse os sinais, eu falando aqui, ela, entendi. Jesus morreu na cruz para me salvar. Fale do seu jeito, igreja. Isso que é evangelizar. É a simplicidade do poder do Senhor Jesus que se manifesta no Evangelho. Que se manifesta nas boas novas. Jesus te ama. Fala isso para uma pessoa. Tem gente que desaba em lágrimas. É uma geração carente. É uma geração sedenta. É terra fértil. Quando a gente sai num campo missionário, então, igreja, como o mundo está carente de Cristo. Nós estamos aqui, nessa família amada, abençoada, se abraçando, se ajudando, orando uns pelos outros. Isso aqui é um oásis. Isso aqui é um lugar, é um manancial de bênção. Quanta gente angustiada, se odiando, se agredindo, se ofendendo. Delegacias estão cheias de registros de ocorrência. E nesse tempo de pandemia aumentou ainda mais a violência doméstica. Gente carente de Deus, do nosso lado, morrendo. Então nós precisamos do seu jeito, da sua maneira, do seu jeito de falar, do seu jeito de ser. Você não precisa mudar nada. Deixa só Cristo fluir através de você. Você vai ver a diferença. Uma certa vez eu estava de férias. E eu saí com meu cunhado para nós pescarmos num riachozinho lá no estado do Espírito Santo. Quando nós chegamos em frente a uma fazenda, eu avistei o riacho lá no fundo,
Eu entrei pela porteira com o carro e pedi um senhor que estava trabalhando: eu posso pescar nesse riacho aí no fundo? Pode pescar. Aí parei o carro e falou: ó, tem um barco ali atrás, você pode até pegar o barco. Falei: tá bom. Quando eu fui atrás da casa assim para pegar o barco, tinha uma jovem sentada na cadeira e uma outra em pé amparando, segurando assim a cabeça dela. Quando nós chegamos, assim que nós aparecemos, ela levantou e saiu caminhando calmamente para dentro da casa. Nós fomos lá, pegamos o barco, colocamos o material de pesca e fomos para o riacho. Quando eu peguei o barco, o Espírito Santo começou a me incomodar. Ora por ela. Ora por ela. E eu todo desajeitado, de bermuda, toda à vontade, né, para ir pescar, e eu todo sem graça. O Espírito Santo, ora por ela. E eu fui carregando naquele barco, o Espírito Santo falando no meu coração. Quando nós colocamos o barco na beira d'água, eu falei para o meu cunhado: espera aqui só um minuto, eu vou ali, volto num instante. Tá bom. Cheguei lá, bati, saiu aquela jovem que estava em pé, eu falei assim: tinha uma jovem aqui que estava sentada, eu queria orar por ela. Ah, tá bom, entra aqui. Eu entrei na cozinha da casa, ela colocou uma cadeira, chamou a jovem. Fulana, vem cá. Ela veio, chorando, os olhos vermelhos, lavada em lágrimas. Aí sentou. Eu não perguntei nada, não falei nada, só estendi a mão, nem pus a mão na cabeça dela, estendi a mão e orei. Uma oração rápida. Falei obrigado. E saí, e fui lá para o riacho pescar. Não pegamos nada. Nada, nem beliscava. Aquilo me deu agonia. Vamos daqui, vamos embora. Devolvemos o barco. Agradeci o Senhor. Quando eu estava saindo na porteira, a jovem estava lá em pé. Aí eu parei o carro. Era você que estava lá dentro, que eu orei por você? Foi. O que aconteceu? 3 dias e 3 noites, sentindo uma dor de cabeça intensa, chorando o tempo todo. E no momento da oração, ela foi imediatamente curada, para a glória do Senhor. Eu fiquei assim, quase que eu não caí, porque eu estava sentado no volante do carro, né? Ali no banco do carro. Perguntei se ela conhecia o Evangelho, conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ela frequentava uma igreja. Eu falei: e sua família? Ela falou: lá em casa só eu que sou evangélica. Eu falei: pois é, chega na sua casa e conta esse testemunho para a sua família. E chama todos eles para a casa de Deus. Eu nunca mais vi essa jovem. Até porque eu estava só de passagem lá, de férias, alguns dias. A gente de férias e Jesus Cristo mandando a gente trabalhar, né? Porque o cristão é luz. Aonde você estiver, você é o manancial, o canal de bênção para Deus usar você para abençoar as pessoas. Então, se o Espírito Santo falar no seu coração, às vezes uma voz muito suave, muito sutil, ora por ela, fala tal palavra, não se acanhe. O Espírito Santo de Deus é sensível, mas ele é sabedor de todas as coisas. Você olha para a pessoa, você não sabe o que ela está passando, mas Deus fala o seu coração. E às vezes a gente fica calado, não faz o que tem que fazer, né? Até sente o que a pessoa está sentindo. E às vezes a gente fica assim, quer trazer uma palavra de conforto nossa. Não, igreja. É a missão do Messias. As boas novas de salvação. Ele veio para curar, ele veio para libertar. Ele veio para trazer uma nova vida e esperança para a humanidade. Estejamos sempre prontos a cumprir a nossa missão de anunciar as boas novas. E por fim, outro aspecto importantíssimo da missão do Messias, que o Senhor Jesus nos capacita a dar continuidade a essa missão. Jesus disse que quem nele crê vai fazer as obras que ele fez e vai fazer outras ainda maiores. Obras maiores que Jesus fez. Porque nós servimos a um Senhor todo-poderoso. Toda autoridade lhe fora dada no céu, na terra e embaixo da terra. O Senhor é poderoso. E Ele que chama e Ele capacita os seus servos. Então o poder não é meu, não é seu, nosso
para o fim pessoal. Não, é o poder do Senhor Jesus. É a autoridade do nome de Jesus. Eu creio que eu já contei isso daqui, mas eu trago de novo esse fato para ilustração. Eu trabalhei com uma chefe, delegada que não era crente. E ela falou para mim um dia assim, olha, estava trabalhando num lugar um dia e caiu uma pessoa endemoniada. E eu cheguei perto dele e falei, sai em nome de Jesus, demônio. E ele ficou liberto na mesma hora. E ela nem crente era. E tem crente fugindo de demônio. Nem crente. Eu fiquei olhando para ela assim. Falei assim, sabe por quê? Porque o poder e a autoridade está no nome de Jesus. Então, se você souber que alguém está oprimido, está ouvindo vozes, a pessoa está fora do juízo, né, enfim, está toda perturbada, não tenha medo. Maior é o que está em você, é o que está em nós, do que o que está no mundo. Maior é Deus que está em nós. Então, não olhe para as suas limitações, não olhe para você mesmo, mas olhe para o Senhor Jesus e para o seu poder. Em Mateus, no capítulo 10, é o último texto que nós vamos mencionar aqui, ele mostra Jesus dando capacitação para os seus discípulos. É o capítulo 10, versículo 1. Fala que Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos. Então, se você é discípulo de Jesus, o Senhor Jesus te dá essa autoridade. Para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E olha o versículo 8. É uma ordem de Jesus. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aqui Jesus está dizendo para eles, se você quiser, não, curai, expelir os demônios, é um imperativo da missão do Messias para nós. Então deu-lhes autoridade, e nós temos essa importante incumbência de dar continuidade a essa missão até que o Senhor Jesus volte. Portanto, igreja, a missão do Messias é para todos nós, para todos aqueles que se renderam a Cristo, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, é para todos que se colocam à disposição, como instrumentos a serviço do reino. E Jesus nos garante, Ele nos dá a certeza do resultado. Marcos 16, ele fala, quem crer e for batizado será salvo. E depois ele diz assim, e esses sinais seguirão os que creem. Então, se você crê em Jesus, os sinais vão seguir. Quais são os sinais? Vão expelir demônios, vão falar novas línguas, vão pegar em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, isso não lhe fará mal, aqui no sentido figurado, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Portanto, igreja, para encerrar, igreja, o Espírito Santo do Senhor está sobre cada um de vocês. Amém? O Espírito Santo do Senhor nos ungiu para proclamar o Evangelho, as boas novas, para curar os enfermos, para libertar aqueles que estão oprimidos por espíritos malignos. A unção do Senhor está sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós. No nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos cumprir a missão do Messias? Creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ver o poder do Senhor Jesus manifestar através de você. Amém? Vamos orar.